Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Antônio Walter. Vamos lá para mais um encontro. Hoje a gente vai falar sobre a nossa queridinha Ambima. Para a gente começar, vou até fazer uma contextualização aí, né, para a gente ir se sintonizando um pouquinho. Quem é, por que que existe, o que come, onde fica a nossa Ambima, né? Então vamos lá, só para a gente contextualizar aqui. Deixa eu pegar a caneta, como de sempre, né? Vamos trocar a cor da caneta para preta. Tá, nós. Vamos lá então. Então é o seguinte, ó, vamos lá. No cenário brasileiro, o mais destacado caso de autorregulação é o da Ambima. O que significa o nome Ambima? Né? É até um nome que, quando você vê o significado, você vai ver que não nem encaixa tanto. Né? Olha lá, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. E aí você vai entender o porquê disso, né? Porque a Ambima, na verdade, ela é fruto da fusão de duas entidades, que é a entidade Ambide e Andima, tá? Inclusive quem recebeu a recomendação, às vezes, de fazer a certificação por alguém que é mais antigo do mercado e tal, talvez tenha falado assim, ó, faça a prova da Ambide. Antes da Ambima, era a prova da Ambide. Mas, enfim, houve aí a fusão. Você não precisa também ficar muito atento a datas, a saber que a Ambima foi criada em 2009. Relaxa sobre isso, tá bem? Isso aqui é mais para contextualizar, para você entender o porquê de Ambima. Se você escutar o tal da Andima, tal de Ambide, você entenda o que que é. Então, olha lá, já na sua atividade de autorregulação, ela teve início em 98, quando a Ambide publicou a primeira versão dos códigos, do código, né? Do código de regulação e melhores práticas para as ofertas públicas de distribuição e aquisição de valores imobiliários. É um nome gigantesco para um material de regras, né? Como se fosse um normativo que as instituições podem aderir, e se elas fazem adesão a esse código, elas precisam seguir as regras que estão ali dentro desse código. A gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais para frente. Olha lá, por ser uma entidade que atua na vanguarda do estabelecimento de melhores práticas, muitas vezes em atividades e mercados ainda pouco conhecidos pelo regulador estatal, a atividade da Ambima merece atenção ao estudarmos os órgãos que compõem o Sistema Financeiro Nacional. Lembra que a gente estudou sobre o Sistema Financeiro Nacional e a gente viu lá, que eu até mostrei um organograma dos operadores do mercado, que a gente viu lá que tinha Bacen, tinha CVM, lembra disso? Pois é, a gente consegue colocar a Ambima ali junto com eles, porque ela está ali num papel de supervisão, tá ok? De fiscalização do mercado. Então lembra disso, que quando a gente pensa em Ambima, ela está no papel de operador ali. Todavia, é importante ter em mente que a autorregulação não sobrepõe nem pode contradizer a regulação estatal. O que isso significa? Isso é pergunta de prova. Presta atenção no tio aqui. Quando a gente pensa em regras, normas que são ditadas pelo Estado, ou seja, pelo governo federal, uma instrução da CVM, por exemplo, ou uma lei específica do governo, o Código de Autorregulação, ele não se sobrepõe a isso. Então, quem manda, de fato? A lei estatal. Qual que é o intuito da autorregulação? É criar padrões que vão além dos normativos vigentes. Então, assim, ó, eu, instituição que estou aderindo a esse código, eu vou cumprir não só as regras do Estado, mas também outras regras para mostrar que eu estou comprometida em ter um padrão de relação fiduciária incrível com quem eu estou me relacionando. Então, um exemplo, eu tenho um fundo de investimento que vai lá, faz adesão ao Código Ambima, então, além de ele cumprir os normativos das instruções normativas da CVM, ele também cumpre os pré-requisitos do Código de Autorregulação da Ambima. Entende? Por que isso? Poxa, eu quero mostrar que você pode confiar. A gente vai entrar depois aqui na autorregulação para você entender os motivos, o que realmente motiva uma instituição, porque não é à toa, né? Dá para pensar, ela vai ter mais trabalho, vai ter que tomar mais cuidado, ter que cumprir mais regras. Por que ela vai fazer isso se não é obrigatório? Tem que ter algum motivo, né? Faz sentido para você? Então lembra disso, e até em caso de um conflito entre o que está na lei estatal e o que está no código, o que vale é a lei estatal. Tá ok? Então lembra disso, os códigos de autorregulação, eles não sobrepõem os normativos vigentes ditados pelo Estado.
Então vamos lá, só dando uma reforçada aqui, que são as informações que de fato são importantes. Fusão, então, da onde surgiu a Ambima? É uma fusão da Andima com a Ambid. Qual é o objetivo de uma associação? Agora vamos fugir da Ambima. Qual que é o objetivo de uma associação? É basicamente defender os interesses de quem? Dos associados, de quem paga para estar lá. Entende? E por quem que a Ambima é criada? Pelo próprio mercado, pelas próprias instituições que a compõem. Tanto é que, se você for curioso e entrar lá no organograma da Ambima, você vai perceber que o presidente da Ambima é alguém que tem uma posição em alguma empresa, em alguma instituição do mercado de investimento. Que os vice-presidentes, que são vários, também têm posições em bancos, em corretoras, em instituições de investimento. Que os diretores também. Então, a gente fala que a Ambima ela é criada pelo mercado para o próprio mercado, porque ela vai lá, enfim, trabalhar em prol dele. Então, é um pouco do que eu já até falo aqui, né? Qual que é o motivo, né? Qual que é o objetivo, qual é o motivo de uma instituição se associar à Ambima? Ela tem um objetivo de mostrar algo para quem se relaciona com ela. No caso aqui, se a gente pegar um fundo de investimento ou uma própria instituição financeira que em determinada área foi lá e fez adesão a esse código, é mostrar que ela está realmente disposta a ter um padrão elevado fiduciário nas relações. Tá bem? Bom, vamos lá então. O que a prova vai te cobrar? Basicamente, o que eu falei até agora e os 4 pilares da Ambima. Isso é de extrema importância você dominar, tá bem? A Ambima, ela tem 4 principais objetivos dentro do mercado financeiro. Primeiro objetivo, de informar. Você já parou para pensar, já que ela é uma associação das entidades do mercado financeiro de investimento de capitais, aí, o volume de informação que essa associação tem, que a Ambima tem, e aí, por conta disso, ela tem condições de gerar informações para o mercado, gerar indicadores para o mercado, criar rankings, gerar estatísticas para o mercado. Então, lembra que eu falei? Ela trabalha em prol do mercado, ela trabalha para o mercado. E aí, com isso, quando ela consegue gerar esses relatórios, informar o mercado, ela dá mais seguranças nas relações, mais transparência e gera mais negócios. E como associação, ela também representa os associados, as instituições que fazem parte dela. Então, olha lá, no pilar de representar, olha aqui, ó, pilar de representar, ela representa as instituições associadas e o foco é em aprimorar o mercado, tá? Direto, quando ela vai fazer algum tipo de atualização em algum código de autorregulação, ela convoca o mercado para isso. Então, você percebe todo esse envolvimento justamente por conta desse objetivo da Ambima. E olha lá, ela propõe e discute com o governo, né, nessa posição de representar essas instituições. Então vai ela lá, não vai o Banco ABC, inclusive o Banco ABC existe, tá? Para quem não conhece. Não é o Banco ABC, não é o Banco Santander que vai lá discutir com o governo federal, não é o Banco Itaú que vai lá na CVM discutir, não, é a Ambima que vai lá em prol do mercado, levar boas práticas para governo, entidades públicas, privadas aí, justamente, mais uma vez, enfim, sem querer ser repetitivo, mas é porque realmente é um termo muito importante, atuar em prol do mercado, tá bem? E aí ela tem o papel aí de autorregular, que são basicamente regras, né, que a gente fala que são regras criadas para desenvolver o mercado. E eu separei aqui para a gente falar sobre especificamente os códigos de autorregulação. Quando a gente entra na parte de autorregular da Ambima, a gente tem lá o código de administração de recursos de terceiros. Quando a gente pensa em fundos de investimento, a gente vai trabalhar se a instituição, se aquele fundo, ele fez adesão ao código de administração de recursos de terceiros, ele tem que cumprir aquelas regras. A gente tem de atividades conveniadas, o código de certificação, o código de distribuição, de ética, de serviços qualificados, processos, enfim, de ofertas públicas, esse é muito famoso, tá bem? Então, assim, tem muitos que você nem precisa saber. Mas mais para frente a gente vai estudar aí sobre alguns que são importantes para a sua certificação, outros a gente não vai nem citar, é esse código em si, mas a gente tem alguns pontos dentro do próprio código que a gente precisa desenvolver,
Tá ok? Bom, e aí tem o a nosso papel aqui de educar, né? Que se não fosse por ele, você não estaria aqui estudando. E por que que ele existe? Por que que a gente tem o pilar da educação dentro dos 4 pilares da Ambima? Porque ela acredita que para a gente ter um mercado forte, esse mercado se faz com profissionais bem capacitados. E eu também concordo com isso e acredito que você também concorda com isso. Então, quando a gente pensa em certificação, qual que é o papel da certificação? Basicamente, certificar que os profissionais que passaram, que foram aprovados em determinada certificação, possuem um nível X de conhecimento. Porque a gente tem um conteúdo programático e tudo mais, então ela está validando que aquele profissional tem um X conhecimento daquele assunto. Tá bem? E aí, quando a gente pensa na questão da certificação, a gente também tem a questão da educação continuada. Não é à toa que a sua certificação tem prazo de validade. E você tem que ir lá estar renovando ela constantemente. Fora isso, a Ambima também fornece cursos para os associados, justamente para fomentar essa questão da educação e desenvolvimento desses profissionais. Além de a Ambima também ter uma iniciativa de educação financeira para também estar lá informando os próprios investidores, que é um outro fundamento aqui na parte da educação, que vai ajudar nessa relação entre instituições e investidores que vão consumir os produtos de investimento. Então ela tem outros sites, se você der uma fuçada lá no site da Ambima, você vai ver que tem links para vários lugares, levando justamente o investidor para ter informação. Tá? Então tem um monte de curso. Eu lembro uma vez que eu fui lá na Ambima, eu tenho muita amizade com a Ana Leone, que por muito tempo cuidou da parte das certificações. Então eu fui fazer uma visita lá e a gente estava discutindo um pouco sobre isso. E assim, eu fiquei até surpreso com o tamanho, com a quantidade das iniciativas que a Ambima tem justamente para ajudar a população nessa base de conhecimento que é tão escassa. Né? Então ela tem todo esse trabalho aí justamente em prol do, mais uma vez, né? Em prol do mercado. Tá certo? Então é isso. O que precisa lembrar? 4 pilares: informar, representar, autorregular e educar. Só voltando aqui no autorregular, quando uma instituição ela se associa à Ambima, ela não é obrigada a aderir a nenhum código de autorregulação. Ela não é obrigada. Mas se essa instituição ela for lá e aderir, ela pode aderir o código que ela quiser. Se ela for lá e aderir a esse código, aí ela precisa cumprir rigorosamente tudo o que está ali dentro, todas as regras que dispõem esse código de autorregulação. E se ela não fizer, a Ambima faz o papel, lembra que eu falei, ela está lá no papel de operador no mercado, ela faz a fiscalização e a entidade que não cumpriu as regras, é aderente ao código e não cumpriu as regras que estão lá, tem problema, tá ok? Então, é assim que funciona, espero que você tenha curtido e só para a gente fechar o assunto, né? Quando a gente pensa no código de certificação, a gente vê a entrada de corretoras aderindo ao código, fintechs aderindo ao código, né? Então, começa até a ampliar o mar das oportunidades dos profissionais que estão buscando um espaço aí no mercado de trabalho. Então, se você for curioso, curiosa, termina essa aula aqui, entra lá no site da Ambima e vai dar uma olhadinha lá quais são as instituições que fazem adesão a determinados códigos. Para você é muito importante que você vá lá no código de certificação e veja qual que é a instituição que adere àquele código. Tá bem? Espero que você tenha curtido. Um grande abraço do professor Antônio Walter e a gente se vê aí na próxima aula. Até lá!